O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, estamos começando mais um programa Espaço Técnico. Nesta edição, você vai conhecer as novas regras das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Para detalhar a Lei 13.019, de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto 8.726, recebemos em nossos estúdios o conselheiro do CRC-SP, Marcelo Roberto Monello. Seja bem-vindo, Monello. Muito obrigado, presidente Gildo. Estaremos hoje, então, falando aqui sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. O que vinha a ser esse marco? Na verdade, é uma mudança que tem hoje no setor, em especial através de uma lei que fala das parcerias das entidades da sociedade civil, das entidades sem fins lucrativos, com toda a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, isso trouxe uma transformação no setor e daí porque considerar esse como um marco nesse setor e o nosso terceiro setor. Exatamente porque ele determina regulações sobre essas parcerias, a forma que devem ser conduzidas pelos estados, pelo município e pela própria federação, de como essas entidades têm que proceder, como controlar, como desenvolver projetos de interesse social. Então, através da Lei 13.019, que foi instituída em julho de 2014, tivemos uma prorrogação e depois tivemos também uma alteração. Essa alteração que estou trazendo, já com a alteração 13.204, 2015, mais recente, que fala exatamente sobre essas parcerias. O decreto também foi recente instituído. Esse decreto, quero chamar a atenção, que é um regulamento, porém ele é um regulamento específico para as parcerias, que tratam das parcerias com o governo federal. Então, veja bem, ele regulamenta a Lei 13.019 para essas regras e procedimentos do regime de parcerias com a administração pública federal. Chamo a atenção nesse sentido porque há uma necessidade ainda de regulamentos também por parte do Estado e municípios também. Então, nós vamos ter ainda que aguardar algum tempo para aqueles que mantêm parcerias, entidades com parcerias para a administração pública estadual e municipal. E o papel do contador nisso tudo? É de fundamental importância. Por quê? Primeiro que é a especialidade do profissional da contabilidade fazer o controle, fazer a prestação de contas, e essa legislação que está sendo aí introduzida, ela trata exatamente de todo esse conteúdo normativo, inclusive, que traz também, inclusive, a importância das normas de contabilidade pelo Conselho Federal de Contabilidade, dos princípios da contabilidade, para que se mantenha a regularidade dessas organizações perante a administração pública. O que mudou disso tudo? Um aspecto que mudou nessa lei é que ele regulamenta de forma transversal, toda essa questão das legislações. Nós tínhamos muitas legislações municipais, estaduais, dentro do próprio município, com departamentos da administração pública que regulavam as formas de parceria. E isso ocasionava divergências de informações, ocasionava distorções também para as entidades e para a própria administração pública. Então, uma lei federal como essa, ela vem regular do federal para os estados e para os municípios, toda uma forma de condução dessas parcerias. Nós tínhamos antes as subvenções, nós tínhamos o auxílio, subvenções, tínhamos várias outras formas, modalidades contratuais, inclusive, em que cada ente governamental determinava a forma de parceria. E isso ocasionava uma série de problemas para essas entidades. Então, o grande impacto nisso é uma lei federal, uma lei que regula em todo o Brasil e que todos os estados e municípios terão que seguir. Vai trazer algumas alterações, e é importante isso, a participação dos profissionais e de vários setores. Lógico que nós temos aqui um forte atrativo de trabalho para os profissionais da contabilidade, porque toda a essência dessa lei é exatamente de controle,
da evidenciação das informações, do controle dos trabalhos, dos projetos, das ações, do orçamento. Então, vai modificar muito essa relação dessas entidades com a administração pública. Ocasiona, então, impactos também econômicos, jurídicos e contábeis nessas entidades. O jurídico é importante porque é uma lei que estabelece limites, regras específicas. Então, é muito importante que tenha um profissional também assessorando essas entidades, assessorando para que possa ter a melhor forma de contratação. A parte econômica também foi modificada, nós temos aí uma série de implementos nessa lei. Uma delas, por exemplo, é a remuneração dos profissionais que atuam nessas entidades, nos projetos subvencionados, até então subvencionados, para vocês terem a posição que até mesmo as verbas rescisórias devem ser constituídas dentro desses projetos também. E a parte contábil fortaleceu essa questão, né? Dá muita clareza da informação, da importância do profissional da contabilidade, da regularidade da escrituração contábil, do profissional estar observando as normas. Nós temos normas específicas que tratam dessas parcerias com a administração pública. Uma legislação de âmbito nacional, a uniformização de instrumentos jurídicos, que nós temos várias formas de contratualização. E com isso, agora fica uma forma única que todos devem seguir, a mesma diretriz, lógico que adaptada às realidades do Estado e de cada município. É uma lei que fala muito da transparência, da qualidade da informação, da necessidade dessas entidades aprimorar a forma, inclusive, de divulgação, da sua publicidade de informação dos projetos ali relacionados. É importante, então, que se tenha uma lei como essa, em que você tem uma parceria com o Estado, onde você desenvolve ações de interesse social, ações de interesse público, por entidades privadas. É importante que nós tenhamos em mente a transparência e a publicidade dessas informações. Essa mesma legislação trouxe algumas alterações. Algumas alterações, dentre elas, a questão da própria lei da OCIP, que nós temos uma alteração que antes você tinha um prazo menor para tirar a OCIP, não tinha até explicitamente o prazo. Hoje nós temos pelo menos um tempo de experiência dessas entidades em 3 anos para se qualificar como OCIP. Revoga o título de utilidade pública federal. Então, nós tínhamos as entidades que eram reconhecidas como de utilidade pública federal, esse reconhecimento não existe mais. Então, aquelas pessoas que ainda tinham como prestação de contas a utilidade pública, hoje já não tem mais a necessidade. Nessa questão da desburocratização, que eles fizeram esse conteúdo dessa lei, modificando, então, tirando esse reconhecimento público dessas entidades. Fortalecimento do ambiente de controle e mudança de procedimentos. Isso aqui, a todo momento, trabalhando com recursos públicos, trabalhando com verba pública de ações de interesse público, mesmo que seja de uma entidade privada, nós temos que ter, então, total transparência e qualidade. Então, aqui, há um trabalho fundamental dos profissionais que atuam, e principalmente do profissional da contabilidade, que é exatamente trabalhar nos controles, dar qualidade dessas informações para poder comprovar as suas ações sociais através das demonstrações contábeis. Então, exige mesmo a profissionalização, necessária para todos da entidade, desde o profissional da contabilidade até mesmo o gestor que faz toda a administração, que faz o recurso dessa entidade, que traz esse recurso. É importante que tenha toda a percepção profissional para trabalhar com esses projetos. Uma pergunta, então, presidente Gildo. Essa lei ela trouxe a extinção do título de utilidade pública federal. Como ficam as entidades que possuem apenas essa certificação? E o que se pode apresentar em substituição? Ok, presidente. Nesse sentido, então, assim, houve a extinção da utilidade pública federal. Não existe mais esse reconhecimento público da utilidade pública federal. A lei também inovou, porque nas parcerias sempre era exigido algum título dessas entidades. Hoje, essa lei, ela tira essa condição de ter como necessidade, ter como primordial qualquer qualificação, qualquer título. Então, a partir dessa lei, não há mais uma necessidade
de ter a entidade ter essa qualificação. O importante é que ela comprove sua experiência nos projetos, serviços de interesse social. E voltando então à apresentação aqui, nós temos então as oportunidades também para as entidades. Nessas dificuldades, nessas transições, principalmente legislativa, como nessa lei, por exemplo, nós vimos também a possibilidade de várias oportunidades. Primeiro, há uma necessidade de revisão dos processos internos da entidade, da forma que ela trata as informações, que ela cuida dos projetos, até mesmo no seu planejamento orçamentário, seu planejamento de projetos. Então é importante que ela rever todas as formas de atuação e os seus processos internos. Criar manual de procedimentos. Também uma outra necessidade, e isso o profissional da contabilidade pode assessorar com muita experiência nisso, de como proceder, qual a condição, como regulamentar o funcionamento, inclusive dos departamentos internos das organizações da sociedade civil. Então, o profissional da contabilidade ele tem possibilidade, até por expertise, de tratar de todos os controles. Fortalecimento do ambiente de controle, e aí é importante que nós trabalhamos com recursos públicos. Mesmo que a entidade não receba diretamente recursos da administração pública, ela trabalha por interesse social e coletivo. Então, não há o dono, há o investimento da sociedade. Então, é importante que cada momento tenha o efetivo teste. Os trabalhos de auditoria, tanto interna como externa, é de fundamental importância para todo esse processo dessa mudança dessas entidades. Sistemas de informações também. Hoje não há o que se falar em fazer uma gestão de uma entidade se não tiver pelo menos um sistema de informação de controle. Então é importante o investimento, é importante que se tenha a participação dos profissionais também na implantação, até mesmo para conseguir lá posteriormente prestar contas de forma muito bem adequada. E comunicação. As entidades também são obrigadas a comunicar melhor a forma que desenvolve as suas atividades, de que forma que gasta esses recursos. Então, é importante que ela tenha uma comunicação desejada, que ela saiba como comunicar, interagir com a sociedade e com a administração pública também. Um dos itens também que é aqui primordiais para as parcerias é o projeto, o plano de trabalho. É em cima dele que será feito todo o controle dessas parcerias, que serão realizados os controles dessas parcerias. Por exemplo, então, primeiro, nós temos que ter uma descrição de realidade dessas ações públicas que nós estaremos desenvolvendo. Então, precisa ter diagnóstico das atividades. Antes de iniciar, precisa-se fazer o diagnóstico e elaborar efetivamente um projeto com todas as características necessárias, inclusive pensando na prestação de contas, nos resultados que nós pretendemos modificar na sociedade. Então, a descrição da realidade que será objeto da parceria devendo ser demonstrado com um nexo dessas atividades. Então, eu tenho que relacionar. Eu tenho uma situação social e o que eu quero transformar? Como transformar? E aí vai ter, então, na parte orçamentária. Então, o orçamento não pode ser feito sem a participação do profissional da contabilidade. Que aí começa todo o trabalho da escrituração contábil. Que o orçamento ele vai ser necessário para até mesmo a criação de um cronograma físico-financeiro, onde eu tenho recursos orçados e como que eu vou exatamente desembolsar isso aí. E aí, por que fazer com o profissional? Porque ele vai ter que registrar de acordo com aquela proposta de trabalho, com aquele projeto, com aquele plano de ação, então, que se participe, então, este profissional. Custos diretos, o que é o custo direto de determinado projeto, o que é o indireto, o que é por rateio, porque nós temos custos administrativos, por exemplo, que vão ser trazidos pelos regulamentos, que você pode complementar, até mesmo reconhecer, para que aquilo seja reembolsado pela administração. E para isso, quem que sabe melhor essa situação? O profissional da contabilidade, que ele sabe exatamente a natureza de cada informação, de cada despesa, de cada elemento de despesa para a administração pública, que seria para a elaboração daquele projeto. Como que será a execução
desses projetos, porque não somente reconhecer de forma a contabilidade, de fazer esse ajuste com o cronograma físico-financeiro, com o próprio orçamento e prevendo todo o planejamento que ali está contido no plano de trabalho. Metas e resultados, e aqui também chamo a atenção porque até então todas as subvenções eram tratadas apenas para custeio ou até mesmo alguns investimentos, mas pela grande maioria para custeio, e era avaliado aquele determinado projeto somente pelo que se gastou, se gastou adequadamente. Isso vai continuar? Sim, porém agora com mais ênfase a metas e indicadores sociais. Então, no momento que eu tenho metas e indicadores sociais, recursos financeiros sendo tratados, operacionalizados, então é importante que tenha também esse controle e que seja explicitado nas demonstrações contábeis. O mecanismo de divulgações e também, então, de que forma nós vamos apresentar, de que forma que nós vamos divulgar essas ações dessas entidades. E documentação para a formalização da prestação de contas. Então, também aqui chama atenção, porque serão necessários portarias, resoluções em que vão determinar para cada órgão instrumentais de prestação de contas. Então, aqui chama bem essa atenção, porque a lei ela traz diretrizes para toda essa formalização. Porém, as particularidades serão tratadas nos estados e municípios. E cada um vai ter que fazer a publicidade, trazer isso no diário oficial, de que forma que serão contempladas os instrumentais de prestação de contas. Uma outra pergunta, presidente? Eu também gostaria que você esclarecesse, Monello, com a implantação do marco regulatório, como devem ser os controles que as entidades devem ter em relação aos recursos recebidos? No caso da instituição, ter diversos tipos de convênio. Então, ela vai receber recursos que têm diversas origens. Como que devem ser esses controles? Devem ser abertas contas correntes para cada convênio, ela deve segregar esses recursos em contas separadas para mostrar de que forma que está sendo utilizado. E as aplicações financeiras, como ficam? E também como tratar essas informações na contabilidade, uma vez que ela precisa segregar, se é que precisa, para que ela tenha maior clareza e maior transparência na utilização dos recursos. A legislação, ela trouxe de uma forma explícita essa situação do controle. Cada projeto não se mistura com os demais projetos que a entidade tem. Então, nós temos que ter a individualização integral de cada projeto, de cada recurso público recebido por essas organizações. Então, assim, se eu fechei um projeto com determinada secretaria, eu posso ter vários projetos com determinada secretaria. Nós temos que ter contas específicas para cada projeto, contas contábeis para cada projeto, então contas patrimoniais, contas de resultado e notas explicativas tratando explicitamente de cada projeto. As contas bancárias, elas não podem ser misturadas. Eu estou com problema de fluxo de caixa, de repente, em algum projeto. Eu não posso retirar de um projeto, passar para outro, mesmo que eu reembolse. Não há permissão para isso. Então, o recurso ele é determinado, ele é específico para gasto. E eu só posso fazer o gasto naquilo que está contido no meu plano de trabalho. Então, aí vem a importância do plano de trabalho, da formulação dos controles internos pelo profissional da contabilidade, para que possa produzir tais informações de forma muito bem segregadas, que é o segredo da prestação de contas. A segregação, a individualização de cada projeto. E voltando, então, nós temos também aqui um manual para o terceiro setor, aqui chama atenção, porque esse manual, ele traz, inclusive, sugestões de reconhecimento, traz exemplos de como trazer a contabilização de projetos. Isso aí está no site do CRC de São Paulo, está no site do Conselho Federal, um manual gratuito e que serve de referência para a contabilização e os reconhecimentos também dessas entidades. Nessa lei, nós temos 3 possibilidades de tratativas do termo de parcerias. O termo de colaboração, aonde as propostas são realizadas, a administração pública ela abre a oferta, ela determina como será executada, ela determina inclusive as metas estabelecidas que deverão ser cumpridas no projeto. Então, o termo de colaboração ele vai passar recurso, mas ele vai determinar a forma que vai ser utilizada pelo seu conteúdo técnico elaborado pela administração pública.
Já no termo de fomento, é ao contrário. Propostas da sociedade civil para que sejam elaboradas diante das necessidades propostas pelas essas entidades e que serão financiadas pela administração pública. As duas possibilidades aqui, tanto colaboração e fomento, têm transferências de recursos, mas um é quem determina. O termo de colaboração, quem determina é a administração pública. No termo de fomento, quem sugere é a sociedade civil. E o acordo de cooperação? O acordo de cooperação é feito pelas duas partes, porém não envolve transações financeiras. Mas chama atenção aqui, que é, de repente, até acordos institucionais que deve ser observado todo o conteúdo legislativo que está aqui na Lei 13.019. Nós temos as entidades aqui, a qualificação do que é uma organização da sociedade civil, então aquela que não distribui a sem fins lucrativos, e a sem fins lucrativos está muito claro o que é a não lucratividade, que é a questão da participação de resultados dos diretores, das pessoas que participam da entidade, mas a questão das isenções, para não repassar isenções para a administração pública, é importante que os orçamentos, o plano de trabalho, contenha também, se uma entidade tem o SEBAS, que ela tem o direito da isenção usufruída, ela não tem que repassar isso para a administração. Ao contrário, porque se ela repassar isso para a administração, esse custo, na verdade, essa isenção, quem vai usufruir não é a entidade, e sim a administração pública. Ela tem que o quê? Receber o recurso que seria da isenção e, em cima disso, já no projeto, determinar o que ela vai fazer com seus objetivos institucionais que estão ali contidos no seu estatuto. E a questão de fundo patrimonial, que aí também chama a atenção dos profissionais da contabilidade. A lei trata essa inovação do fundo patrimonial, de ter a possibilidade de ter recursos instituídos para o fundo patrimonial. E isso, ele tem uma tratativa totalmente diferente também, contábil e também processual dentro da entidade. Ela é estabelecida pela diretoria, tem uma regra própria e tem que ser contabilizado também, apartado das demais contas e controlado de forma separada também. Atuação em rede, é uma espécie de consórcio de entidades que pode ser hoje formulado. Então, a entidade ela tem um projeto enorme, ela pode, através das suas especialidades, convidar outras entidades parceiras, mas aquela que for a que assinar o termo, ela que vai, na verdade, conduzir esta rede de trabalho. Essa rede de trabalho tem que chamar a atenção é que a entidade que fechou o acordo, que é a responsável, ela vai ter que controlar a regularidade das demais entidades. O chamamento público também isso traz como inovação, que é abriu-se então um projeto, administração pública, ele tem que fazer o chamamento. Exatamente, uma concorrência para que tenham entidades participantes desse processo de formulação de política pública. Remuneração da equipe do trabalho, a lei traz isso, inclusive, como eu já falei, das questões dos recursos, até mesmo para uma rescisão trabalhista, então tem que ser contemplado no plano de trabalho. Remuneração de custos indiretos, contrapartida, ela não permite a contrapartida financeira, porque antes alguns projetos determinavam que você tinha que aportar um recurso. Agora não, mas ele pode também determinar por serviços ou bens à disposição também desses projetos. A manifestação de interesse é exatamente para quando a entidade for participar de um projeto de fomento. Benefícios fiscais, todo aquele benefício que tinha na utilidade pública passou então para esta lei. Então, um dos exemplos é que a entidade ela pode receber doações de empresas de lucro real e essa empresa de lucro real pode ter então a utilização do benefício fiscal de até 2% da sua receita bruta. Então, aquele benefício que era tratado na utilidade pública trouxe para esta lei. Outro benefício também, receber bens móveis, né, da administração, e outra questão também é elaboração de prêmios. Essa questão de prêmios, que isso acontece muito em entidades, que ela desenvolve ações de captação, ela tem um regulamento próprio. Tem um regulamento da Caixa Econômica Federal, tem que fazer todo um processo para isso e tem que ter auditoria desse prêmios, por exemplo, da questão de fazer prêmios para captar recursos. Alguns requisitos que são necessários para o cumprimento das obrigações, um deles é a promoção de ações, que o estatuto contemple isso, que seja muito claro, que promove atividades
e as finalidades de relevância pública e social. Segundo caso, que em caso de dissolução vai passar para uma outra entidade congênere, também com as mesmas características. Em terceiro ponto aqui, e atinge demais a questão dos profissionais da contabilidade, que o estatuto tem que trabalhar com a contabilidade. E a contabilidade tem que estar lá de acordo com os princípios de contabilidade e as normas também emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, veja bem, a lei determina que no estatuto dessas organizações que tenha esta observância. Ter experiência de 1 a 3 anos, ter experiência prévia também no projeto e ter instalações adequadas a esses projetos. Certidões de regularidade, certidão de existência jurídica, aí é o histórico que essas entidades têm no cartório, ata de eleição de diretoria, e isso, alguns cuidados, porque muita entidade não observam os períodos de direção das entidades e acabam deixando passar essa informação. Então, tem que fazer cumprir o estatuto. Relação nominal dos dirigentes, comprovação de endereço dessas entidades e um outro aspecto que também veio de uma forma impositiva, porém também muito positiva no setor, que é a divulgação. As entidades ainda do terceiro setor têm muita dificuldade em falar das suas ações. E ali, então, agora vem alguns requisitos básicos para que a entidade faça essa parceria, que ela tem que divulgar explicitamente as suas ações que ela tem em parceria com a administração pública. E isso tem canais de comunicação que são estipulados na lei e também na própria internet, que é uma necessidade também ali estipulada. Guarda de documentos. Os documentos precisam ter guarda no mínimo de 10 anos, então, finalizando uma parceria este ano, um termo de colaboração ou fomento neste ano, a partir do ano que vem eu tenho que guardar por mais 10 anos, então, esses documentos. E agora, essa questão também da inovação, que é a questão do documento eletrônico, que nós, profissionais da contabilidade, junto com também os presidentes, tem que ter e atestar a regularidade e que aquele documento está adequado. Então, nós vamos utilizar muita questão eletrônica, os documentos são eletrônicos, e é com essa guarda eletrônica e com o nosso ECPF de cada uma dessas pessoas participantes, vamos dar a garantia que aquele documento tem validade e é condizente. Monello, muito obrigado pelos esclarecimentos, oportuno trazer esse assunto tão presente e tão atual para as entidades. Em nome do CRC-SP, quero agradecê-lo pela participação nesse programa da TV CRC-SP. Volte sempre. Eu agradeço o convite, presidente, de estar aqui participando. E aqui eu convido todos os profissionais da contabilidade que participem das atividades de educação continuada no CRC. Lá teremos várias atividades que falam exatamente das normas que atingem essa legislação que trata das parcerias. Muito obrigado. O espaço técnico sobre o terceiro setor, novo marco regulatório, termina aqui. Mas a TV CRC segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.